Outro livro, finalmente, que eu acho que eu recomendaria muito, é um livro do Paul Veyne, que se chama Como se escreve a História, em que ele faz uma reflexão sobre, na verdade, sobre a escrita da história, sobre historiografia, em como os vários períodos e como era o relato histórico dos vários períodos, como que a história foi escrita durante a história escrita no século XVI, a história escrita no século XVII, a história escrita no século XVIII, as maneiras de contar a história. É maravilhoso, é incrível, porque ele mostra como a maneira com que se registra a história, não apenas a história em si, mas a maneira como ela foi registrada é quase mais importante do que os fatos, porque seguindo o que diz o Lévi-Strauss, seguindo o que diz o Foucault e o Paul Veyne, que aprofundou isso, que levou esse saber do Foucault para o campo da história, não existe a história, a gente não tem acesso aos fatos históricos, eles são sempre contados por alguém e são sempre contados com um viés. É quase como uma briga de casamento. Tudo no mundo é uma briga de casamento. Você nunca tem a versão, você nunca vai saber o que aconteceu. Se você ouve o marido, é uma versão. Se você ouve a mulher, é outra versão. Se você ouvir os filhos, vai ser outra versão. Se você ouvir a empregada que estava na cozinha, é outra versão. O que aconteceu de fato não importa. As 4 versões é que são interessantes. A única verdade que você tem são as 4 versões. E ela é a tua base de contar. Então o que o Paul Veyne fala, ele estuda isso tecnicamente. As narrativas históricas nos vários séculos, como elas foram registradas, o foco era a batalha, o foco era os efeitos da batalha, o foco era a política, o foco era a mentalidade, como isso vai mudando e como essa superfície, que é como a história foi registrada, é que é a base que a gente pode ter para entender os acontecimentos. E eu acho que isso serve para roteiro. Quando a gente vai construir uma história, nós somos uma nova camada, uma nova superfície a mais num mundo repleto de histórias sendo contadas, são toneladas e toneladas de camadas, a gente vai apenas construir uma a mais. Se a gente tem um pouco de consciência de como isso se deu no tempo e no espaço, as maneiras que as histórias podem ser contadas e as versões que se pode estabelecer, se você tem um pouco de domínio disso, naturalmente, instintivamente, você tem mais ferramentas para contar a sua história, porque você já refletiu bastante sobre isso.